boa tarde ou bom dia, dependendo do dia, da hora em que você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Antônio Lucas e nesse vídeo eu gostaria de apresentar o meu GitHub. Vou deixar um link do meu GitHub no LinkedIn, que é o portfólio onde eu coloco os meus projetos. Tenho 15 projetos, mas no momento se preocupa apenas com este projeto, que foi o meu primeiro projeto de do portfólio que eu coloquei no portfólio. Esse aqui é o meu GitHub, ó, Antônio Pro Lucas. Essa é a foto de perfil. Por sinal, essa foto de perfil foi uma pixel art que eu mesmo fiz, pois entrei no cenário da programação com vontade de trabalhar em jogo. Então, eu treinei um pouco de pixel art também. Por sinal, essa pixel art vai estar em um dos projetos do meu portfólio. Ela faz parte de um dos projetos que eu irei mostrar mais para frente, quem sabe. Porém, no momento vou mostrar o meu primeiro projeto, que é este aqui, X-Men SGPC. Eu comecei esse projeto na semana do Zero ao Programador Contratado, que foi um evento gratuito. Porém, eu não tinha Discord, então eu peguei as imagens novas, imagens totalmente do zero, dos cards e dos personagens e tudo mais, e por isso eu tive que mudar toda a estilização, basicamente, do projeto. Então a estilização, só o index que eu aproveitei, o resto eu fiz tudo do zero, incluindo responsivo e tudo mais. Esse projeto aqui foi o meu primeiro projeto com HTML, que é uma das linguagens mais recomendadas para iniciar, né? Não só o HTML, o CSS e o JavaScript é uma das linguagens mais recomendadas para se iniciar no cenário de programação. Que o HTML é uma linguagem de marcação para a criação de páginas web, que é uma linguagem que é usada para você fazer essas páginas, marcar aqui, por exemplo, um título, marcar cada tipo de componente de um site. O CSS é para estilizar, para deixar bonito. E o JavaScript, a linguagem de programação, é realmente o que vai dar o script, vai dar o briefing do site, as respostas, toda a inteligência do site vem do JavaScript. É a linguagem mais utilizada do mundo e é uma linguagem muito boa. Eu prefiro a linguagem Python, porém essa é uma linguagem muito intuitiva também. Bom, qual é o projeto? Esse projeto é um protótipo de uma tela de seleção de personagens no estilo de jogo arcade dos X-Men, que é uma história em quadrinho da Marvel que eu gosto bastante. Droga, coloquei aqui sem querer. Tem duas pastas aqui que eu fiz, na verdade, uma pasta e um arquivo, um file. A pasta que eu criei é a pasta CRC. Essa pasta é onde estão as imagens que eu usei para o site, o arquivo CSS e o arquivo JS. Ó, no CSS nós temos três files, três arquivos, o estilo CSS, o reset CSS, que é responsável pelo reset. Cada página file desse aqui tem uma linguagem diferente. Esse reset é para resetar basicamente as configurações de estilização que já vem no CSS e usar apenas a estilização aqui do estilo CSS. Só serve para isso. Eu vou até mostrar aqui, porque é uma linguagem bem pequena. É só para dar um reset. E o responsivo CSS é responsável pela é responsável por toda a parte responsiva, que é basicamente isso aqui. É a forma que a página responde a diferentes tamanhos. Por exemplo, você que tem um celular, você que usa um computador, ó, perceba que quando vai alterando o tamanho, não é um tamanho, a imagem não fica fixa, ela se adapta. Isso é uma responsividade. E é isso que eu é isso, um minuto. É isso que eu agreguei ao website que eu criei, ao protótipo que eu criei.
Temos as imagens que foram usadas, que eu irei mostrar no site. Eu tenho uma página aqui. Você também pode acessar quando você quiser. Está aqui salvo no GitHub Page. Vou mostrar como vê-la. E temos aqui o script do meu site. Eu irei mostrar ele depois. Por enquanto, vamos mostrar antes o outro arquivo que eu criei, que foi o index.html. Geralmente começa por aqui. Você aperta exclamação e cria basicamente a linguagem HTML base, padrão. Tudo que eu fiz aqui foi alterar a linguagem para PTBR. E no head eu acrescentei algumas coisas. Eu alterei o título, que é o que fica aqui. Não, é o que fica por aqui. E para X-Men, tela de seleção. Criei três links aqui para o Google Fonts, pois o site vai estar usando uma fonte diferente, fonte que é as letras que são usadas. Eu alterei a fonte para ficar mais estilizado, peguei uma fonte mais bonitinha. E peguei aqui links para conectar justamente os arquivos CSS que eu fiz, que eu apresentei. O reset, o estilo CSS e o responsivo. Eu preciso botar eles aqui no HTML, senão eles não são lidos. Eles só são lindos quando você coloca no seu HTML um link de conexão. Ah, cadê o link do script? Tá aqui, ó. Eu coloco depois de toda a programação do head. Eu coloco no final do body. Por quê? Porque aí ele vai trazer a inteligência depois que toda a página for renderizada. Fica mais fácil e evita bugs. É um negócio é uma prática bem recomendada. Depois disso, no body, que é toda a parte, o body é toda a parte visível do site. O head é a parte inteligente, o body é a parte visível. E no body eu criei um cabeçalho, um header. Justamente é por isso que é uma linguagem de marcação, essas são as marcações. O header, ele é o cabeçalho e ele está marcando uma imagem que é justamente o logo do X-Men. Não se preocupe com as imagens, eu vou mostrar depois, quando eu mostrar a página que eu fiz pronta. Aqui o logo do X-Men, que fica bem em cima, e como eu botei a tag header, ele vai se comportar como um cabeçalho. Depois disso eu criei um main com a classe seleção de personagens. Qual a importância da classe? É que quando eu vou usar a linguagem de estilização, eu não mexo diretamente nessas linguagens aqui. Eu estilizo tópico por tópico a partir das classes e das IDs. Eu criei um main classe seleção de personagens e uma section, que é uma seção da classe personagens. Aqui está o título, H1. H1 seria como se fosse um título. E por que o número 1? Porque tem até o H6. E quanto maior o número, menor vai sendo as letras. H1. E aqui vai estar escrito no título, a classe título, para eu estilizar depois no CSS. E está escrito aqui no H1, selecione seu personagem. Depois disso eu criei uma UL, que é uma Unordered List. A Unordered List é simplesmente a lista de personagens aqui, a classe dela. É bom deixar uma classe que tem a ver com o que é essa marcação, para facilitar a leitura. Essa Unordered List vai ser a lista dos personagens. Uma tela de seleção de personagens. Nós temos a lista de personagens. Então, é bom você colocar aqui, ó. Pois aqui eu já identifiquei facilmente. Aqui. Esse LI é o item da lista. Personagem selecionado é a classe dele. Por que a classe selecionado? Porque quando você for selecionar o personagem, ele vai ganhar esta classe aqui. E ele vai ganhar uma estilização diferente. Ele vai ganhar um brilho azul. A imagem do personagem selecionado vai ficar um pouco maior, vocês vão ver. E a ID dele, Ciclope. É o nome do personagem. Começa um Ciclope como personagem selecionado.
Quando eu clicar em outro personagem, ou, na verdade eu acho que é quando eu passar o mouse por outro personagem, eu vou remover essa classe selecionado e eu vou colocar no personagem onde meu mouse está apontando. E pode ser qualquer um desses aqui. E aí o personagem o personagem selecionado, ele vai ganhar a classe selecionado e ele vai ficar estilizado, vai ficar maior, vai ficar azulzinho. Vou mostrar. Aqui temos uma descrição para o personagem e temos aqui a imagem do card do Ciclope. Eu fiz isso para todos os personagens, para o Gambit, para o Wolverine, para o Colossus, para a Rogue, que seria a vampira, e para o Magneto, que é o vilão principal. Depois disso, a Undead List termina, mas antes disso, a Undead List termina. E aí nós temos uma section, outra section, que é justamente a imagem grande do personagem. Quando o personagem for selecionado, do outro lado vai aparecer uma imagem inteira dele, né? Quando você clicar no card, vai aparecer um personagem do lado. E vai ser melhor de visualização quando eu botar na página, vocês vão ver. E quando eu apontar o mouse para outro personagem, esse personagem grande vai ser alterado. Foi até a classe que eu dei aqui para a imagem, classe personagem grande, Ciclope, porque Ciclope começa como personagem selecionado. Então a imagem que vai estar no início é a imagem dele. Aqui nós temos o nome do personagem, Ciclope, que vai estar embaixo da imagem. E a descrição do personagem vai estar escrita justamente aqui, quando você apontar para o personagem. É apenas isso que temos no HTML. Ao botarmos o CSS, vamos ter toda a estilização, além do responsivo. Aqui, estilo CSS, que eu não tinha mostrado antes. Coloquei aqui, alterei a fonte para Oxanian, cursivo, em todo o body. E alterei a cor do background, para deixar o background escuro, dar um ar mais bonito, mais estilizado para a tela de seleção. Não só isso, eu botei uma imagem para o background, uma imagem de fundo. Aqui, body before. Conteúdo nenhum, não vai ter nada escrito. O before é porque ele vai vir antes de tudo, ele vai ser como se fosse realmente o fundo. Temos todo o corpo aqui. Atrás desse corpo vai ter o quê? Vai ter outra imagem que eu vou mostrar. No repeat. O tamanho do background cover, cobrir. A posição dele vai estar no centro. Ele vai cobrir 100% da imagem em largura e em altura, aqui, wide, que é largura 100%, e raised, que é altura também 100%. Posição absoluta e a z-index -1. Z-index seria o índice no eixo Z. Ele vai estar atrás de tudo, então é -1. A opacidade, 0,73. A opacidade é o quão a imagem vai estar aparecendo. Quanto menor a opacidade, mais transparente a imagem fica. Marquei aqui sem querer, ignorem essa parte aqui amarela. Cabeçalho, botei o display flex e botei o conteúdo no centro, o cabeçalho. A logo do cabeçalho, eu aumentei o tamanho aqui da logo, se bem que ela vai diminuindo de tamanho no modo responsivo. E a seleção de personagens eu deixei o display flex. O tamanho da fonte passou a ser apenas 14,5 pixels. Botei um gap, que é a distância entre as cards dos personagens, para os cards dos personagens na tela de seleção não ficarem muito grudadas. Tem um espaçamento, fica mais bonitinho. E botei aqui a imagem do personagem com a altura de 112 pixels. A lista de personagens vai ter 700 pixels de largura, 400 de altura. Display flex, flex wrap, botei um gap de 105 pixels. Justificar o conteúdo no centro, as imagens vão estar no centro. E aqui temos o responsivo. Quando a altura máxima for de até 235
1235 pixels. A logo do cabeçalho vai mudar, a logo dos X-Men. E a tela de seleção de personagens vai mudar para coluna reversa. O margem top seria a distância da logo para a tela de seleção, vai diminuir. E a imagem do personagem que estava 120 pixels vai diminuir para 80 pixels. O personagem grande vai diminuir, que é o personagem que fica quando você seleciona, que aparece. E vai se alterando, ó. Quando for 700 pixels, a largura máxima vai diminuir ainda mais. E por aí vai. Temos aqui agora a página. Vou mostrar, olha. Você vai em Environment, onde temos aqui que o GitHub Page já está ativo. E você clica aqui em View Deployment. E aqui está a minha primeira página aqui. Como eu falei, a logo. Eu tive que puxar outra logo do zero. Não consegui encaixar bem a logo dos quadrinhos, então eu usei a logo do filme. E aqui estão, ó. Lembra a imagem do fundo que eu falei que eu ia colocar no background? Tá aqui a imagem. E ó, o Ciclope começa como personagem selecionado. Mas quando eu movo o cursor para outro personagem, fica aqui, ó. Perceba que alterou. Aqui está azul, o fundinho, luz azul ao redor dele para destacar, e a imagem fica um pouco maior. Quando eu movo para o Gambit, ele aparece, muda o nome e a descrição. O mesmo vale para o Wolverine. Se quiser ler as descrições dos personagens, pausa o vídeo. O Magneto. E percebam que quando eu vou diminuindo a largura da imagem, a imagem vai diminuindo junto. É uma imagem bem responsiva. Ó. Tem para mobile também. E como é que foi que eu fiz esse personagem para se mover? Eu criei o script aqui no JS, foi que deu toda essa inteligência. Como eu falei, aqui JS, index.js. Olha aqui, isso aqui é um comentário que eu coloquei com essas duas botões aqui, com esses dois dígitos. E aí virou um comentário, ou seja, a linguagem JavaScript não lê este comentário, apenas serve para quem estiver lendo entender o que o código está falando. Serve para você escrever um passo a passo e tornar o código mais legível. Primeiro, eu criei uma variável const chamada id do personagem ID. Olha, e geralmente é essa aqui a indentação que é usada para as variáveis no JavaScript. É a camel case. Você coloca a inicial com letra minúscula, todas as palavras grudadas e toda nova palavra começa com letra maiúscula a partir da segunda palavra. Perceba que personagem começa com minúsculo e ID começa com letra maiúscula. Documento query select ao personagem. Esse query selector aqui serve para selecionar todos os elementos que tem a classe personagem. Olha, esse pontinho aqui é para leitura de classe. Personagem ID. Para cada personagem, ou seja, para cada um desses personagens lidos, adicione o Event Listener. Event Listener é simplesmente o JavaScript vai esperar um evento para ele identificá-lo. E esse evento é o mouse enter, ou seja, quando você toca com o mouse em um dos objetos com a classe personagem.
Bem simples, não? E você, ao chegar, ao você tocar no personagem, o personagem que estava antes com a classe selecionado vai ter a classe selecionado removido. No caso, seria o Ciclope. Começa com o Ciclope como selecionado. E aí, quando você toca com o mouse em outro personagem, a classe selecionado do Ciclope vai ser removida. E graças a isso, toda a estilização que havia no personagem selecionado é removida dele também. E é passado para o outro personagem que foi tocado pelo mouse. Que no caso aqui é o Gambit, mas poderia ser o Wolverine, a Vampira. E aí, a classe selecionado ele é adicionada ao personagem que foi tocado. Depois disso, a única coisa que eu fiz é mudar a imagem grande. Lembram que a classe imagem grande é este objeto aqui, esta imagem grande, não card, não confundam a imagem grande com card. E aqui, ó, ele recebe os valores da ID do personagem. Isso, ou seja, muda automaticamente o título, a descrição, tudo. Foi esse o vídeo, foi o meu primeiro projeto. Não foi tão impressionante, mas foi bem legal. Tem outros projetos. Se quiser, o link do GitHub está no meu LinkedIn. É Antônio Pro Lucas aqui. Então é isso. Uma boa noite e tchau.